Hugo Carvajal Barrios, o ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, enviou uma carta a Donald Trump. O general de 3 estrelas tinha confiança absoluta de Chávez e do Maduro. Confessou que o regime transformou drogas em arma contra os Estados Unidos da América. O plano foi sugerido por Cuba a Hugo Chávez no ano 2000, executado com a ajuda das Farc, do Exército de Libertação Nacional, dos operativos cubanos e do Hezbollah. Carvajal estava presente quando decidiram organizar e armar o Tren de Aragua, essa facção narco-terrorista. Chávez também ordenou o recrutamento de líderes criminosos para defender a Revolução Bolivariana. O Trem de Aragua foi enviado aos Estados Unidos quando Biden abriu as fronteiras. Todo crime que cometem em solo americano foi ordenado pelo regime de Hugo Chávez. A inteligência russa propôs a Chávez interceptar cabos submarinos de internet. O regime chavista também enviou espiões aos Estados Unidos por 20 anos. Muitos ainda estão por lá. Diplomatas e agentes da CIA foram pagos para manter Chávez e Maduro no poder. A Smartmatic nasceu como ferramenta eleitoral do regime venezuelano. E, segundo El Podio, o sistema pode ser alterado, isso é um fato. A tecnologia foi exportada para o exterior, incluindo os Estados Unidos. Os operativos do regime mantêm relações com autoridades eleitorais americanas. As eleições podem ter sido manipuladas com esse software. É o que diz Carvajal, acrescentando que políticas de Trump são necessárias e proporcionais à ameaça. Está pronto para fornecer detalhes adicionais ao governo dos Estados Unidos. E o julgamento dele, pelo menos essa próxima fase, está marcada para o dia 26 de fevereiro, se não houver um novo adiamento com novas informações que ele esteja trazendo. Então vamos lá. Hugo Carvajal confessa que o Trem de Aragua foi criado e armado por ordem do Chávez para defender a Revolução e depois exportado por Maduro. Se essa facção nasceu como braço armado do regime venezuelano, o Brasil não está permitindo que um exército estrangeiro domine seu território ao aceitar 15 ou 13 dos 15 municípios de Roraima controlados por essa facção? E mais, se os portos de Santos e Belém são controlados por gangues, segundo o jornal britânico Telegraph, Carvajal confirma que essas organizações recebem ordens de Caracas, então o Brasil não perdeu também sua soberania sobre a infraestrutura estratégica para um regime estrangeiro hostil? São bombas para o Leandro Rochel tentar desatar. Começa contigo. Bom, essa colaboração da criminalidade internacional ligada ao tráfico de drogas, ligada ao tráfico de armas, não é uma novidade para a esquerda, né? Teve um livro escrito pelo ex-guarda-costa do finado Fidel Castro, que confessa ali, o ex-guarda-costas, que inclusive vive até hoje na Flórida, que os colombianos, né, o tráfico colombiano pagava $1 milhão por dia para utilizar o território cubano como ponto de passagem, enfim, como uma espécie de posto avançado do tráfico internacional. Nós temos o livro do Leonardo Coutinho, um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, eu recomendo fortemente, chamado Hugo Chávez, o Espectro, onde ele apresenta uma série de detalhes sobre essa colaboração do regime venezuelano com o tráfico de drogas, com as Farc, não só o venezuelano, o boliviano, em que basicamente há aí uma colaboração carnal. As Farc participaram do Foro de São Paulo, num primeiro momento abertamente, depois pegou mal, aí eles começaram a participar de maneira mais velada, mas eu não sei se o espectador lembra ou tem conhecimento, ou se os meus colegas de bancada aqui lembram, nós tivemos, ainda quando a Colômbia estava nas mãos da direita, uma ação dos colombianos contra as Farc, que acabaram atingindo o território do Equador,
E ali foi recuperada uma série de documentos, de arquivos de um dos chefes das Farc, que mostravam toda a conexão das Farc com a esquerda latino-americana, né? Então, não é uma espécie de novidade, mas acaba confirmando aquilo que muita gente sabe, que a esquerda faz de conta que não acontece, que a imprensa fecha os olhos, que é essa colaboração estreita do tráfico de drogas, né, de grupos guerrilheiros que cometem outros crimes, né? As Farc, por exemplo, ficaram famosas por promover sequestros e cobrar resgates altíssimos de figuras de relevo político. Então não é só a questão do tráfico de drogas. E o Trump opera de maneira correta em espremer, né, a Venezuela, que é, digamos assim, a central de tudo que é negativo na América Latina, em conjunto com Cuba, né? Cuba e Venezuela é praticamente o mesmo regime, porque ali está a central de todo o movimento anti-americano, anti-ocidental na América Latina, né? Agora, me parece, acho que a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais à frente, que o Lula está pensando em trocar aí, oferecer a cabeça do Maduro de bandeja para proteger aí os seus amigos, né, os seus companheiros no Supremo. É o que as notícias de hoje sugerem, né, inclusive com a ajuda dos irmãos Batista, que a gente conhece também muito bem. E isso me surpreende, né, porque o PT sempre foi uma espécie de parceiro de maior vulto, que ajudou nas campanhas, ajudou com recursos. Não podemos esquecer que o Lula, mesmo doente, participou da campanha do Maduro. Nós tivemos os marqueteiros do PT indo até Caracas, depois sendo presos e confessando que recebiam dinheiro dos esquemas todos, que a Lava Jato desbaratou. Mas, aparentemente, talvez, né, o PT, Lula, perceba que não há mais salvação para o regime e busca extrair alguma coisa de uma queda que talvez seja meio inevitável do Maduro, a saber, né? Mas essa ligação umbilical da esquerda com o crime internacional, tráfico de drogas, tráfico de armas e coisa pior, é histórica, né? Uma última lembrança, né? Não podemos deixar de mencionar, lá nos primórdios da Revolução Russa, o Stalin cresceu no aparato do partido assaltando trens, né? Assaltava trens e dava o dinheiro para o partido. Então essa ligação da esquerda com a criminalidade é uma coisa muito antiga. É isso, e vamos ver coisa ainda muito pior, porque Carvajal confirmou que a Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano, e depois o sistema dela pode ser alterado, e isso é um fato, segundo ele. Se essa tecnologia foi exportada para os Estados Unidos e também chegou ao Brasil, nas urnas eletrônicas, o TSE já usa ou usou alguma tecnologia desenvolvida ou licenciada por essa Smartmatic, meu caro Jeffrey Chiquini? Você sabe que esse assunto das urnas, ele é muito antigo em razão disso. Você tem, historicamente, no Brasil, vários governos que questionaram a lisura das urnas. Um caso famoso é o próprio Flávio Dino, que agora vocês veem que ele corrige o discurso, ele vem e diz o seguinte: não, eu questionei quando eu fui candidato a governador as urnas, porque eram as urnas antigas. As urnas novas, não há mais motivo a questionamento. Então, desde que nós temos essas urnas eletrônicas, que a origem delas é a programação da Venezuela, óbvio, veja só, desde quando nós temos computadores respeitados, né? Desde quando? Há pouquíssimo tempo nós temos, então, computadores de respeito a registrar os votos. Mas agora não se pode questionar urnas eletrônicas. E veja só,
é importante esse tema, ele cai como uma luva nesse momento, porque nós acabamos de ter o julgamento do núcleo 4 da farsa da trama golpista, e o Brasil não se atentou a isso. Vejam só, nós estamos chegando ao fim do processo da farsa da trama golpista, Serrão, dividido em 4 núcleos. O que seria o núcleo 4? Seria o núcleo da desinformação. E o núcleo, percebam isso, que o STF utilizou para criar precedente a proibir que em 2026 se questione urnas, criminalizando, agora está criminalizado oficialmente no Brasil, a crítica à urna eletrônica. Não se pode mais falar em urna eletrônica. Nós estamos, inclusive, nos arriscando a trazer essa notícia, porque ao condenar os denunciados, acusados do núcleo 4, o STF literalmente usou esse núcleo 4 para criar esse precedente, Serrão, para 2026. A decisão de condenação do núcleo 4 é atacar as instituições desacreditando as urnas eletrônicas. Você criticar urnas eletrônicas é você desacreditar o Estado democrático de direito, porque você cria uma instabilidade institucional e essa instabilidade traz prejuízos ao exercício da democracia. Hoje no Brasil, Serrão, já é crime, por esse julgamento de 2 meses atrás, criticar urnas eletrônicas. E veja, será realmente que elas são confiáveis? Nunca poderemos saber, porque o engenheiro, olhem isso, um engenheiro, Serrão, que foi apenas dar uma palestra sobre o sistema das urnas eletrônicas, ele foi condenado nesse núcleo 4. Imagina só, um engenheiro especialista no tema, que apenas deu uma palestra sobre como funciona a programação das urnas, como se dá o seu funcionamento, foi condenado, porque agora você não pode citar o nome urna eletrônica, Serrão. É isso, então vamos propor uma solução tabajara, que mandem o Hugo Carvajal para cá para o Brasil, que aí ele já está condenado implacavelmente, não precisa nem de julgamento nos Estados Unidos, né? Pode ser uma boa ideia, de repente, fazer isso. Mas esse Carvajal, Adriles, revelou que Cuba sugeriu a Hugo Chávez usar as drogas como arma e que esse plano foi executado com sucesso durante 20 anos. O Brasil, que é rota da cocaína da Bolívia, do Peru, para a Europa, e que pode até também já está produzindo muita droga para exportação, acaba sendo o território para essas operações de drogas aí que os americanos estão mexendo. Estamos agindo, né, em consonância com os regimes comunistas narcodrogados. É esse o papel do Brasil hoje na geopolítica? Que horror, hein? Veja bem, meu caro Serrão, isso faz com que a gente faça a seguinte questão. Por que as autoridades brasileiras tinham e continuam a ter tanto receio em classificar as organizações criminosas, narcotraficantes, como terroristas, né? Como queria o Derrite, como queria toda pessoa de bom senso. Porque isso, eventualmente, faria com que os esquemas fossem colocados, as prisões fossem mais duras, as organizações multinacionais de narcotraficantes, essas engrenagens, esse aspecto de um conluio de ditaduras latino-americanas que fazem da droga uma arma contra aquilo que eles chamam de imperialismo yankee, contra os Estados Unidos, contra a democracia, ou seja, usando de diversos territórios aliados sobretudo sobre a construção do Foro de São Paulo, em que as Farc participaram, as Forças Armadas Revolucionárias, que são abastecidas por narcotráfico, que foram consolidadas exatamente no Foro de São Paulo e que reverberaram seus tentáculos na construção de ditaduras latino-americanas, inclusive agora do Brasil, que não é uma ditadura do Lula, mas é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal que usa o Lula como espécie de mamulengo. Então, por quê? Por que essa rejeição, essa algeriza em classificar essas forças narcotraficantes como terroristas, em que você não precisa tanta legislação interna, né? Tanta restrição interna para ir atrás
desses grupos que são grupos de terror, que atacam hospitais, que atacam orfanatos, que torturam habitantes de comunidades, uma série de coisas assim. Essa desconfiança é latente pelo seguinte: se o Brasil faz parte do território da droga, e todo mundo sabe que faz, se o Brasil tem aliados em Colômbia, tem aliados em Cuba, tem aliados na Venezuela, aliados ditadores sanguinários e assassinos. Lula defende ostensivamente Maduro. Lula defende as ditaduras americanas e até financiou, em grande medida, em seus 4, 5 mandatos, essas ditaduras latino-americanas que são abastecidas, em grande medida, pelo narcotráfico. Essa pergunta, se eu responder essa pergunta, talvez eu vá preso. Mas a resposta é meio óbvia. Se eventualmente o Lewandowski, o STF, gente da mídia, gente do judiciário, gente do governo, rejeita o fato de fazer uma operação internacional contra narcotraficantes, dizendo que isso vai afetar a soberania nacional, né? Soberania nacional. Quando alguém falar em soberania nacional, você pode desconfiar do caráter do sujeito. Soberania nacional é do povo, que não se deixa abater por uma ditadura. Soberania nacional não está no script, por exemplo, das forças narcotraficantes terroristas das Farc, que estão colocadas na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, em toda essa rede. Eles não conhecem fronteiras, mas o Brasil quer recolher as suas fronteiras, dizendo que os Estados Unidos não podem tocar na soberania nacional. Essa tese não é frágil. Essa tese é estapafúrdia. Essa tese é de quem tem algo a esconder. Essa tese é de quem manda um emissário, tipo do Joesley Batista, dizer pro Maduro: ó, cai fora. Faz igual o Tancredi falou naquele famoso romance do Tomás Lampedusa, ele Gatopar, dizendo: muda alguma coisa para continuar a mesma coisa. Tira o Maduro, coloca outro ditador. Assim como saiu o Chaves, que morreu, e colocaram o Maduro. Vamos continuar com o esquema, companheiro. Eu estou fazendo uma ilação, tá? Mas assim, a ilação de que as autoridades brasileiras, que o judiciário brasileiro, que o governo brasileiro, que insiste em limitar as operações contra as forças terroristas narcotraficantes internacional, que tem como principal lugar de passagem o Brasil, deixa entrever uma desconfiança. Se o Carvajal disse que, eventualmente, há uma conspiração entre Cuba, entre Venezuela, entre ditaduras latino-americanas, inclusive o Brasil, para, eventualmente, combater a democracia americana, para estabelecer um conluio de ditadores, para dominar a América Latina, e o Brasil insiste em não alargar as suas operações para combater esse narcotraficante, é evidente a resposta do que eu estou perguntando. É claro que o Brasil, de algum modo, com suas autoridades, fazem parte desse conluio, fazem parte dessa construção utópica, que na verdade é distópica, né? De um conluio de ditadores que vão dominar a América Ocidental e se contrapor ao grande monumento de liberalismo e democracia no mundo, que é os Estados Unidos, e que é um sonho. Gente, isso não é segredo, não é teoria de conspiração, é o sonho de todo conspirador socialistoide. Usar de todos os meios para derrubar o imperialismo yankee, que eles consideram, dos Estados Unidos. Só que usam isso com droga. E o Brasil está nessa rota, e as autoridades brasileiras, eventualmente, fazem tudo para que essas operações terroristas de narcotraficantes, com intenções políticas claras, abertas agora pelo Carvajal, não sejam obstaculizadas. Então, eu deixo a pergunta com a resposta pronta. Por que as autoridades brasileiras querem impedir exatamente que essas forças narcotraficantes sejam classificadas de terroristas e que haja uma perseguição internacional a elas? A resposta é clara, né, meu filho?